A pessoa se habituou a ser mentirosa, a pessoa se habituou a ser carente, eternamente necessitada de atenção. A pessoa habituou-se a ser maliciosa, a pessoa habituou-se a ser cruel, mentirosa, injusta. E a gente não quebra um hábito sem esforço. E volto a dizer, o contexto em que nós estamos situados, ele nos estimula muito mais para o defeito do que para a virtude. São poucos os espaços que nos são reservados em que a gente tem a oportunidade de viver uma edificação do ser, de expurgar os nossos defeitos e alimentar virtudes. Está tudo muito, muito difícil. Volto a dizer, o que prevalece muitas vezes é o que há de ruim. As pessoas estão pouco estimuladas a fazerem o mundo ser bonito como ele é. O mundo é bonito, sim, a vida é bonita. Mas muitas vezes a cobertura que nós damos a ele e a ela não estão bonitos assim. Quebrar o hábito do pecado, como é difícil, meu Deus do céu. Quebrar, sabe, aquele círculo vicioso. Eu digo isso para vocês, eu tenho experimentado esse tempo que eu tive menos eventos. Agora o mês de agosto vai ser muito, muito puxado, mas eu fiz de propósito um intervalo na minha agenda em que eu tivesse pelo menos uns 15 dias, sem precisar viagens longas. E vocês não fazem ideia como isso fez bem à minha saúde. Como eu senti os resultados de uma rotina saudável. Dormindo por volta de 10, 10 e meia da noite. Uma hora dessa aqui, por exemplo, já estava apagado se eu estivesse em casa. Acordando cedo, trabalhando, fazendo uma atividade física, conjugando o meu tempo de maneira que eu possa dar conta de tudo, sem negligenciar o cultivo pessoal. Isso é fundamental. E como foi bom para mim experimentar a quebra de hábitos que estavam me prejudicando. Dormir, por exemplo. Como eu estava dormindo mal. Claro que eu tenho agora uma rotina que eu vou ter que administrar o que eu consegui quebrar de errado. Mas o estímulo, por exemplo, do celular, que a gente não larga para nada, está lá deitado na cama, está com um negócio aceso na cara da gente, né? Como é que vai dormir numa situação dessa? Parece um vagalume. A luz que estimula, né? Ao invés de acalmar, você não favorece o seu corpo a dormir direito. Aí no outro dia está aquele bagaço. Parece uma tangerina esmagada pelo caminhão. Não serve para nada, não dá conta de nada. Claro, não fez o que deveria ter feito na hora certa. Porque rede social é assim, vou só ver mais umas coisinhas. Acabou. Uma hora depois você ainda está vendo aquelas coisinhas. Vou só responder esse WhatsApp. Uma hora depois está lá respondendo mais de 1000. Hábito. Nós estamos habituados ao boicote. Sabemos que faz mal, sabemos que poderíamos fazer tudo isso no outro dia, mas a gente traz para o tempo sagrado do descanso aquilo que poderia muito bem esperar para amanhã. Escolha infeliz. Escolha pouco refletida, que é uma maneira muito sofisticada e delicada de dizer que somos burros. Uma escolha pouco refletida. Abrimos mão do essencial. Não sei por quê, porque estamos habituados. E às vezes, minha gente, nós não percebemos que fazemos isso. Poderíamos ter dormido 8 horas de sono e dormimos apenas 6, porque não tivemos coragem de quebrar um hábito nocivo, que é o de levar o celular para a cama. Você mesmo está assistindo o programa aí e está com o celularzinho, os dedinhos nervosos, digitando um monte de coisa. Não espera nem o programa terminar. Já tem ansiedade de ficar dizendo o que está acontecendo. A gente não vive o momento.
Nós precisamos contar para todo mundo que estamos vivendo, porque senão a gente não acredita que está vivendo. Nós não paramos com as nossas comunicações nem quando sentamos à mesa para comer. Aliás, não tem nada pior, né, do que aquela mesa cheia de celular. Eu tenho um nojo daquilo. A pessoa vai para o banheiro, ela leva o celular. Aí ela volta do banheiro, põe o celular em cima da mesa. Sei lá o que ela estava fazendo com aquele celular dentro do banheiro. No chão é que ele não estava. Nós vamos nos acostumando com isso. Os nossos hábitos são cada vez mais desumanos. Estamos perdendo a higiene, estamos perdendo a educação, estamos perdendo a gentileza, tudo por causa de hábitos que são nocivos a nós. E aí a gente quer estar saudável. Esse tempo foi para mim de muita reflexão, eu pensei muito na qualidade da minha vida. Tudo começou com o Retiro dos Padres que eu fiz. Como é que chama o lugar, Cidinho? Itaici. Foram quase 5 dias reunido com os padres da diocese, e durante as pregações, durante o tempo que eu estive lá, como Deus mexeu comigo nesse aspecto, de pensar a qualidade da vida. Se isso não é evangelho, minha gente, eu não sei o que é então. Se o evangelho não é para mexer na estrutura dos meus hábitos, eu não sei então para que ele serve. Se não é para me colocar na cama mais cedo quando eu posso ir, se não é para me ajudar a fazer a escolha pelo alimento mais saudável, se não é para me ajudar a quebrar um hábito ruim, abandonar um vício, perder uns quilos que estão me fazendo mal, eu não sei para que serve então. Se não é para me modificar no cultivo das minhas virtudes, para eu abandonar um pouco a fofoca, a conversa fiada, o julgamento, se não é para eu começar a prestar um pouco mais atenção na minha vida, nas minhas escolhas, nas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, então eu não sei para que ele serve. Que eu só posso buscar as coisas do alto se eu fico leve. Se eu não estou leve, eu não vou para cima. Eu vou sempre, cada vez mais, para o fosso. E eu fico pensando que eu tenho que administrar essa quebra de hábito diariamente. Porque senão eu passo a ser administrado pelos vícios. E olha, minha gente, que nós estamos falando de uma coisa que a filosofia já falava antes de Jesus. Aristóteles já falava da vida virtuosa. Ele vem antes de Jesus. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de fazer escolhas virtuosas, porque a escolha virtuosa quebra o hábito vicioso. Fé, todos nós temos crises de fé. E é impossível você querer retomar a fé do tempo que você era criança. A fé que era no tempo da infância valeu para aquela época, não é? Eu nunca lamento a fé que eu tinha no passado e que não tenho hoje mais. A fé da gente vai avançando, ela vai evoluindo. E muitas vezes, por não saber compreender a evolução da nossa fé, nós julgamos que nós não estamos acreditando mais. Primeira coisa, a gente precisa fazer uma distinção. Fé não é sentimento. Definitivamente, o nosso sentimento não pode determinar o que nós chamamos de fé. Por quê? Porque nem sempre a minha experiência de Deus vai me fazer sentir alguma coisa. Da mesma forma como eu posso pegar um texto, fazer a leitura daquele texto e ele não tocar absolutamente nada na minha sensibilidade. O texto continua tendo o seu valor, não é verdade?
Pode ser que naquele momento eu não estivesse tão sensível para perceber aquele texto, para perceber as belezas que estão presentes nele. A vida é assim. Compreendia a palavra como serva, como a palavra que brota da boca de Jesus está o tempo todo a serviço de sua realeza, a serviço da salvação que Ele tem a nos oferecer. Então, nunca dizia uma palavra que não pudesse ser salvífica, ou que não colocasse a coroa de dignidade na vida de quem estava diante dele, necessitado daquela palavra. A realeza de Jesus é outra. É contraditório isso, eu sei. E se você não se acostumar a observar-se no meio de tantas contradições, o seu cristianismo também nunca será uma falácia, uma conversa fiada, uma vaidade pessoal. Dentro das nossas comunidades isso é tão comum. Encontrar pessoas cruéis, mas todas disfarçadas, sob os disfarces do cristianismo. É a pior crueldade que pode existir. Porque se você lida com uma pessoa sabendo que ela é má, agora quando você lida com uma pessoa disfarçada de boa, exercendo-se em seu papel, ela sendo ela, né? Arquitetando toda aquela crueldade, isso é extremamente destruidor. Você destrói a fé de uma pessoa assim. É o caso da pedofilia. A gente viu, né, que teve um filme, eu não assisti ainda, ganhou o Oscar, e eu sei que o Vaticano deu uma palavra positiva sobre o resultado do filme enquanto uma reflexão que precisa ser. Alguma coisa lá, não sei exatamente quem foi que disse, mas alguém falou, um cardeal, dizendo que a reflexão que o filme faz é pertinente nos dias de hoje, numa época em que nós não queremos mais acobertar os crimes e que não estamos dispostos à mentira, porque foi Jesus que disse que a verdade nos liberta. O que é a pedofilia? É alguém utilizar-se da autoridade afetiva para seduzir, abusar de alguém que confia naquela autoridade. E pedofilia não é coisa de padres. Não se engane. Pedofilia acontece dentro da sua casa, com familiares. As pesquisas indicam. Eu acompanhei a CPI da pedofilia, eu sei o que eu estou falando. As pessoas que mais abusam de crianças não são padres, não são pastores. Não. São padrastos, são tios, são cunhados, são irmãos, são pais. Eu acompanhei muitas coisas duríssimas de serem vistas. Alguém que tem uma autoridade que deveria servir. Esse é o papel bonito do amor. Eu tenho uma criança comigo, ela é inocente, eu quebro a inocência dessa criança, instauro nela um trauma definitivo, é para o resto da vida. Você quebra uma inocência, cria um trauma, porque você não foi capaz de administrar os seus desequilíbrios pessoais, as suas desarmonias. Machuca a sensibilidade de uma pessoa. Tá bom, aí você vai para outros aspectos das agressões. Uma palavra errada que você diz. Palavra errada que você diz a alguém a quem você tem autoridade afetiva sobre ela. Eu, como padre, é um perigo. Eu machucar definitivamente o processo de fé de uma pessoa por causa de uma palavra cruel que eu posso dizer. Sim, e também um outro na minha vida. Palavra machuca. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na vida, é a palavra. Mas ela pode matar, mas ela também pode fazer viver. Um carinho pode matar, pode. Se ele for mal intencionado, se ele for abusivo, se ele for desrespeitoso,
se ele estiver quebrando uma inocência. Porque o que é mais triste na pedofilia é você pensar que a criança quase não acredita no que está acontecendo com ela, porque ela confia tanto naquele que está abusando. A realeza, minha gente, a contradição no Evangelho, essa realeza que nós precisamos exercer no nosso dia a dia, ela está em todas as dimensões da vida. A realeza de Jesus é o seu serviço, é a sua capacidade de se inclinar, de oferecer ao outro aquilo que eu preciso viver, que você precisa viver. Se a gente quiser pensar o nosso cristianismo com muita responsabilidade, teremos de passar a nossa reflexão por esse crivo. No que acreditamos? No que fazemos com o que acreditamos? E em que ponto dessa história, dessas muitas contradições que estão no mundo, a qualidade da nossa vida depende disso, dessa maturidade, de você sair do artificial. O seu cristianismo não é glamouroso, ele é serviço. A realeza de Jesus é diferente da realeza inglesa, que é sofisticada. Pode ser que nem esteja mais a serviço do povo, que ela acaba sendo muito decorativa. Mas todo aquele que tem uma instância de poder deveria pensar que o poder só tem sentido se for para ajudar a servir, senão abandone a mão dele. Na nossa reflexão aqui da Festa da Misericórdia, eu dizia isso. As pessoas que estão nos cargos dentro das nossas pastorais, dentro das nossas paróquias, já deixou de ser serviço há muito tempo. O cargo está a serviço de uma vaidade pessoal. O cargo está a serviço de um exercício de poder. Eu corro risco de ser assim, padre. Fico padre não para servir o povo, fico padre para oprimir os que estão perto de mim. Fico padre para perder a oportunidade de fazer bem, fazendo mal. Uso do meu ministério sacerdotal para exercer poder, para alcançar os meus interesses, para usar a minha palavra afiada para machucar. Não. Como pai, sua realeza tem que estar pautada na realeza de Jesus, é serviço. A partir do momento que você põe um filho no mundo, você se torna servo dele, no sentido mais pleno da palavra. Você muda a sua vida por causa de um filho. Aliás, pais que não mudam as suas vidas por causa dos filhos que trouxeram ao mundo, precisam questionar a qualidade do amor que oferecem. Se continuam vivendo do mesmo jeito que antes, se não incorporaram responsabilidades que tornam a vida diferente, é perigoso. Pode ser que você não esteja amando como você precisa amar, na condição de servo. Ninguém lhe pediu que colocasse filhos no mundo. Ninguém lhe obrigou. Você escolheu trazê-los ao mundo. Ninguém nos obrigou a exercer o papel que nós exercemos. Mas a partir do momento que exercemos, e se somos cristãos, o nosso modelo está na contradição do Calvário. O nosso servo, o nosso rei, está coroado pelo sofrimento. Isso não é um dolorismo, mas é uma convicção muito interessante que nos coloca na perspectiva de um Deus que nos ensina a sangrar todas as realidades que nos distanciam do verdadeiro significado da vida, do verdadeiro objetivo da vida. Todas as realidades que nos distanciam do coração da existência. Sim, o ser humano é mais feliz à medida em que ele descobre a condição de servo. A gente fica muito mais feliz quando a gente se reconcilia com a simplicidade do serviço, com o amor serviçal. Aqueles que passarem pela minha
terem a oportunidade de receberem a minha palavra serviçal, o meu gesto serviçal, o meu amor serviçal. Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre? A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E relacionamento é investimento o tempo todo, que a origem de todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai e esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida, mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos. E se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então, de vez em quando, a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência.
Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações, por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito? Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais, com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida. O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois do mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. E a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca a Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade, na própria imagem que às vezes a gente tem dela, uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. A relação sempre foi muito tranquila, ela está dizendo, muito companheirismo. E ela coloca uma coisa interessante aqui. Eles nunca brigaram durante todo o processo do namoro. E no começo do mês de junho, 5 meses depois de casado, ele simplesmente disse que cometeu um erro e saiu de casa. Foi embora. Foi como se uma bomba tivesse caído sobre a minha cabeça, padre.
Minha família está muito abalada, a dele também, principalmente a mãe dele, que é muito católica. Eu o amo, sempre fui uma boa esposa, sempre fiz tudo certo. Não sei o que fazer, não entendo por que ele fez isso comigo. Não sei mais se posso reconstruir a minha vida. Por favor, me dê uma luz. Primeira coisa, minha filha, não se casa com uma pessoa com quem você nunca brigou, né? Isso não é um valor, com todo respeito. Uma relação, ela só pode ser compreendida como saudável se há desentendimentos também. Às vezes nós temos uma visão muito romanceada, muito romântica do outro, né? Com todo respeito a você, minha filha, ao me contar que você nunca brigou com seu namorado, que você se casou com ele, sem nunca ter tido um conflito com ele, você entrega para mim a prova concreta de que o casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe por quê? Porque a gente só pode se casar depois que você viveu todas as fases do conflito. Porque senão você está casando com um príncipe encantado. E ele está casando com uma princesa. Recorda-se, o meu livro Sequestro da Subjetividade fala disso. Que existem relações que elas são pautadas a partir dos contos de fadas. A menina espera que o príncipe encantado chegue. E um dia ela acha que encontrou esse príncipe encantado. Daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo. Ela vai embora. O encanto se desfaz. Da meia-noite às badaladas do relógio e tudo vira abóbora. Veja bem, se ele foi embora é porque se estabeleceu a decepção dentro dele. Não brigar não é valor, gente. Pelo amor de Deus. A vida humana é feita de conflitos. E a gente só estabelece os verdadeiros amigos depois dos conflitos. Se na relação de amizade o conflito é necessário para você saber que ama, muito mais uma relação que vai virar casamento, que vai virar família. Então às vezes a gente erra por ter uma visão romântica das coisas. A visão romântica das coisas é aquela visão ingênua de achar que tudo vai ser perfeito, de que tudo será maravilhoso. É igual aquela menina que sai do interior, vai morar na capital para estudar, achando que ela vai viver um sonho de Cinderela. Chega lá, começa a dar tudo errado, ela volta embora 2, 3 dias depois. Tem que voltar mesmo. Se está esperando que a vida seja fácil, está esperando que tudo vai ser simples, não. Dá certo na vida é quem sabe enfrentar o conflito. Quem tem força o suficiente para deixar cair por terra as visões ingênuas que alimenta. Volto a dizer, é processo de maturidade. Uma criança sempre tem uma visão ingênua da vida. Gente, a história da humanidade é marcada pelo processo do deslocamento da visão ingênua até a filosofia. Quando relampeava relampeja, como é que fala isso? Relampeava mesmo? O relâmpago. Quando relampejava, sabe o que a gente falava? Papai do céu está bravo. Isso é uma compreensão mítica da realidade. Isso é uma explicação fácil. Diante de tudo que a gente não sabe explicar, a gente costuma ter uma visão mágica, uma explicação mágica. A sabedoria, a inteligência, ela consiste em nós sabermos adequar as respostas para as devidas perguntas. Conflito é isso. É você buscar a resposta certa para a pergunta que você tem. Se você vive a partir de uma visão romanceada, de que tudo será lindo, maravilhoso, você vai se decepcionar justamente no momento que você descobrir que as pessoas não são assim. E o outro não tem obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação como a sua, você não é a única. Quantos casais se casam assim, achando que o outro é uma princesa, que o outro é um príncipe? Aí na hora que começa a conviver, viu que nada disso era verdade. Porque se já tivesse quebrado o pau antes, tudo bem. Vocês já teriam sabido, olha, nós brigamos, nós já nos acertamos, a gente sabe quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo assim. Aí você não está casando enganado. Agora, ao confessar que vocês nunca brigaram, você nos dá a entender de que realmente vocês não se casaram na época certa. O conflito não aconteceu. E conflito é que amadurece uma pessoa. Olha, se você quiser fazer o seu filho ficar criança a vida inteira, é só você evitar os conflitos na vida dele. Só você colocar debaixo da sua asa, não permitir que ele voe, não permitir que ele erre, não permitir que ele caia. É só você fazer isso. Cuidado excessivo faz isso com as crianças. As crianças ficam imaturas para o resto da vida. Aí você vai ver aquele homem lá de 40 anos que ainda tem dificuldade de lidar com as próprias dificuldades.
Dificuldade com a própria dificuldade. Ele não sabe lidar com os limites que tem, porque infelizmente não foi preparado para viver conflito. Tem gente que não gosta de conflitos, você já deve ter encontrado muita gente assim. Ela nem estabelece conflito com os outros porque ela tem medo. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de contrariar o outro. Pelo amor de Deus, quem é seu vai ser seu sempre. Quem realmente gosta de você vai gostar de você mesmo no momento que se estabelecer o conflito. Quem de fato encontra um valor em você não vai te jogar fora só porque você tem uma opinião contrária dele, não. E tem gente que às vezes, para dizer que pensa de forma diferente, tem uma dificuldade danada. Isso é imaturidade, gente. Maturidade consiste em nós sabermos dizer o que a gente verdadeiramente pensa sobre as coisas, consiste em a gente verdadeiramente dizer o que a gente sente, sem medo do que o outro vai reprovar ou aprovar em nós. Isso é uma questão de sobrevivência. Se a gente não investe neste processo de maturidade, nós vamos chegar aos 40 anos com a mesma idade mental e sentimental e afetiva de um adolescente de 12. Não podemos fazer isso. Isso é retrocesso, isso é deixar de você viver o bom da vida. Pode ver, grandes amigos nascem, você tem certeza de que ele é seu verdadeiro amigo, é depois que vocês já quebraram o pau e mesmo assim a amizade continua de pé. Já tiveram inúmeras dificuldades, mesmo assim o outro não desistiu de você. Quando você fez tudo errado e mesmo assim o outro te perdoou e falou, olha, eu não te jogo fora da minha vida porque eu já não sei mais pensar a minha vida sem você. Eu reconheço o seu valor. Você não tem obrigação de ser perfeita. Eu te reconheço imperfeito, com direito de errar, e mesmo assim eu quero você na minha vida. Faz parte. São os conflitos que nos amadurecem o tempo todo. Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assim. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Muitas vezes nós não mudamos a atitude, é porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o olho olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade.
deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. Não há um outro jeito. Eu não sei, eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las. E modificar essas estruturas. Através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto, nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém, nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. Para isso nós nos amamos, não é? Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Viver a identidade é a gente, de alguma maneira, ter um referencial de quem a gente é e, a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade. Assim como o médico. Ele é um homem, tem uma história e faz da medicina um exercício de ser. Não é verdade? Mas antes dele ser o médico, ele é aquele menino que foi educado lá no interior, ou foi aquele menino que cresceu na capital, filho de fulano, filho de cicrano, irmão de tal, daquele, deste. Há um ser que foi construído, há uma identidade que ele não perde. Ainda que a medicina o leve para conquistar muitos lugares do mundo, ele sempre terá uma raiz no ser. Ele é. E é isso que o identifica. Na verdade, quando nós entramos no consultório de um médico, de um advogado, de um profissional, aquilo que vai lhe atrair nele não é só o que ele faz com a profissão dele. Não é o tanto que ele sabe, não é o tanto que ele conhece da lei ou da medicina, mas é aquilo que ele é como pessoa. Porque aquilo que é faz a diferença no momento que ele faz. Você sabe fazer muitas coisas, mas sabe também, a partir dessa reflexão, que aquilo que você faz está totalmente tocado por aquilo que você é. Li uma frase muito bonita essa semana, de um autor que agora não me recordo o nome, dizendo assim: o espelho nos mostra o rosto, e a arte nos mostra a alma. Toda vez que a gente está diante de uma obra de arte, de alguma maneira a nossa alma se revela, porque ela provoca a nossa sensibilidade. Provoca o que a gente é. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem.
O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã. Poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. É natural que eu queira o bem. É natural que eu não semeie discórdias. É natural que eu saiba controlar as minhas vaidades. É natural que eu saiba controlar os meus orgulhos. É natural que eu não queira mentir. Porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso. É não querer isso como parte. É não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser. Como devemos pensar. Já falei aqui tantas vezes que o apóstolo Paulo compreendeu, porque Paulo era um homem muito culto. E aliás, toda a teologia cristã esbarra o tempo todo nos conceitos paulinos, que foi ele quem deu, de alguma maneira, esse revestimento intelectual para o pensamento simples de Jesus. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. É o que na filosofia a gente chama de metanoia. Você já me ouviu falar sobre isso? Metanoia é a mudança de mentalidade. Se gira para a direita, faremos girar para a esquerda. Mas eu gostaria de resumir tudo isso nessa frase, ou quem sabe em poucas palavras. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem. Se você souber, se você quiser saber, se você vive alguma forma de sequestro da subjetividade, é só você responder isso para você mesmo. Alguém te pede algo que lhe é nocivo e você é capaz de fazer só para poder satisfazer o outro? Cuidado, porque muitas vezes nós achamos que isso é amor e não é. Amor, a doação ao outro, nunca, mas nunca mesmo vai pedir que você se autodestrua. Você pode se sacrificar, mas sacrifício não é sinônimo de destruição. O sacrifício não nos destrói. O sacrifício nos torna mais nobres. Por exemplo, o outro vem e fala assim, você vai fumar essa maconha para provar que você me ama. Você vai fazer esse sacrifício por mim. Não, isso não é sacrifício. Sacrifício é você retirar uma realidade de um contexto comum e você dar a ela um significado sagrado. Então, eu vou fazer o sacrifício de passar a noite acordado com uma pessoa que está doente. Por quê? Porque eu amo essa pessoa. Porque essa pessoa tem um significado para mim. Então eu vou sacrificar a minha saúde ali naquela noite. E vou dar do meu tempo, dessa atitude comigo. Comum. Veja bem, uma noite sem dormir é algo comum.
Mas o sacrifício é, eu pego essa noite sem dormir e dou a ela um significado sagrado. Fiz dela um sacrifício. Aquilo que era comum, ficar sem dormir, eu dei um significado nobre. Eu sacrifiquei. Tornei sagrado. Agora, quando eu descubro que eu estou fazendo coisas, entrando em determinadas situações que me destroem por causa de uma outra pessoa, então eu corro o risco de ter com ela um vínculo desordenado. Que precisa ser refletido o tempo todo, minha gente. O sequestro começa aos poucos, viu? Ninguém nos leva de uma vez. A gente começa a ser levado aos poucos. O invasor é elegante. O sequestrador dos afetos, ele é elegante. Ele vem aos poucos, ele é carinhoso, ele é sedutor. Ele vai lhe dando um bom tratamento e de repente ele pega a chave. Aí você já está sob comando. Relacionamentos humanos que podem ser dentro do casamento, dentro da amizade, nas relações de trabalho, em que você está se destruindo por causa do outro e você já não é mais capaz de dizer não, você já assume essa destruição como um projeto de vida, então você precisa de ajuda. Isso está muito presente nos namoros precoces. Por quê? Porque o adolescente não está muitas vezes preparado para o amor. Às vezes são tantos os conflitos ali e ainda tem que administrar um relacionamento a dois. Isso é um perigo. Muitas jovens são sequestradas do ponto de vista da subjetividade por adultos que chegam e que começam a tomar posse daquele mundo sem muita proteção, né? O adolescente, afetivamente, ele é inexperiente. Por isso essas paixões da adolescência são tão perigosas. Porque a pessoa fica cega. Fica cega. Então, cuidado. Toda vez que você descobre que você está vivendo um relacionamento que está lhe roubando, estabeleça os limites. Eu gosto sempre de dizer isso. O outro vai nos tratar do jeito que nós autorizamos. Toda vez que nós identificarmos que há um exagero da parte do outro, estabeleça seu limite. Esse território aqui é meu. Esse território aqui é sagrado. Só vai entrar se tirar a sandália dos pés e reconhecer que eu não sou você, que eu não sou a sua extensão, que eu não tenho a obrigação de ser você de novo, que eu não tenho a obrigação de viver para satisfazer os seus desejos, que eu não tenho que ser o seu objeto, né? Nós já falamos aqui tantas vezes das relações objetais. O que são as relações objetais? São aquelas em que uma parte identifica a outra como objeto da sua satisfação. Isso é altamente destrutivo e muito comum. Muito comum. Quando o outro não é capaz de reconhecer que você é um ser humano. Quando ele olha para você apenas como uma máquina. O sexo faz muito isso. É impressionante como o sexo pode tornar o outro um objeto. E por quê? Porque na sexualidade as pessoas se exercem. Elas precisam, para viver uma sexualidade saudável, elas precisam se exercitar em duas dimensões. Porque o sexo não é o corpo apenas. Uma relação sexual é muito mais que o encontro de dois corpos. O encontro de dois corpos, você dá outro nome para isso, é relação genital. A relação sexual é aquela que envolve a totalidade do ser. O outro não é só um corpo que está diante de mim. O outro é um ser que tem a dimensão do prazer sexual, físico, genital, mas que só tem sentido se for plenificado com o significado sexual da totalidade. É alguém que está sendo amado, é alguém que está amando. Mas nem sempre isso acontece. Cíntia, o que a gente precisa fazer para ajudar a acordar essas pessoas que precisam ser ajudadas
que não estão conscientes do processo autodestrutivo que estão vivendo, é a gente apontar justamente para isso. Faça essa pergunta tão desconcertante para ela. Espera aí, é seu projeto de vida agora ser objeto? Nasceu para ser objeto? Está disposta a viver este tempo da vida como objeto do outro? Você não acha que você merece ser feliz? Você não acha que você merece quebrar essa cadeia de destruição que o outro está lhe impondo, trazendo uma série de coisas ruins, nefastas, nocivas? Acordar o outro para isso. Você já me ouviu falar sempre isso aqui, eu não perco a oportunidade. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar contra os vícios socializados e não socializados, eu vou falar, porque eu vejo nisso uma causa de destruição muito grande para as pessoas. Quantos jovens hoje estão perdendo a sua vida porque não são capazes mais de dizer não ao crack, à cocaína, à maconha. Se matam, minha gente. Roubam a própria família. Por quê? Porque perderam o amor próprio. Quando a gente perde o amor próprio, a gente é capaz de qualquer espécie de prostituição. E a gente se prostitui de diversas formas, não é só no corpo, não. A gente se prostitui na mente, a gente se prostitui no caráter. Quando eu me junto aos mentirosos para poder ter algum proveito. Quando eu começo a receber na minha vida situações abomináveis, e eu começo a fazer pacto com tudo isso, estou me prostituindo. A gente precisa estar o tempo todo conscientes que nós não nascemos para projetos tão mesquinhos. Nascemos para muito mais. O projeto de Deus na nossa vida, na nossa história, é para muito mais. Nós não podemos nivelar por baixo. Deus sonhou para mim e para você situações muito mais nobres. Eu não quero desperdiçar as horas que tenho com mesquinharias. Eu não vou desperdiçar o meu tempo de comunicação com fofocas ou respondendo às agressões, não. Não quero dar tempo. Eu não quero dar do meu tempo. Não quero perder o meu tempo com aquilo que eu sei que não vai me construir, nem tampouco construir o que está se comunicando comigo. A opção pela vida, ela passa o tempo todo nas pequenas coisas. Hoje eu preciso assumir este papel. Eu sou o guardião deste território. E é com Deus que eu faço essa guarita. Essa sentinela, essa vigilância. Jesus dizia de maneira muito sábia aos seus amigos, referindo-se à chegada do reino, à escatologia, à volta: vigiai e orai. Essa postura cristã. Eu preciso vigiar o tempo todo as minhas escolhas, eu preciso vigiar o tempo todo o que está acontecendo comigo, os relacionamentos que eu estou estabelecendo, quais são as influências que eu estou trazendo para a minha vida, qual é a mentalidade que eu estou permitindo que se misture na minha. E orar sobre isso, refletir, vigio e reflito. E se preciso for, mudo de rumo, mudo de foco. Porque não posso perder tempo. Você não pode perder tempo. Você não tem o direito de infelicitar o projeto que Deus tem para você, que é maravilhoso. Não pense que Deus pensou pequeno em você. Deus pensou muito grande com você. E tudo aquilo que Ele espera de você está aí dentro de você. Só precisa fazer florescer, só precisa fazer frutificar. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar.
Ficar até o final de um vídeo desses exige muito mais do que atenção, exige disposição interna. E se você teve isso, eu só posso te dizer que você está no lugar certo. Deixa aí, se você quiser, nos comentários a sua cidade, o seu país. E dá uma olhadinha na descrição, dá uma explorada nos links aí, que com certeza você vai achar algum material que vai te ajudar. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!